Esse texto aqui mostra algumas verdades importantes que eu quero destacar com vocês aqui hoje. A primeira delas, vou pedir para que escrevam lá no quadro, é a seguinte: a pregação do evangelho tem um tema específico. Essa é a primeira verdade presente aqui. A pregação do evangelho tem um tema específico. Pode escrever aí no quadro, aqui na tela. A pregação do evangelho tem um tema específico. E essa verdade está consubstanciada nos versículos 1 a 3. Você vê qual é o tema específico do evangelho. Você não pode agregar outros temas a ele. Se você está pregando o evangelho e alguém tenta introduzir outros assuntos, mas por que existe o sofrimento no mundo? Você vai dizer, olha, sobre o sofrimento no mundo, eu vou falar em outro momento. Eu não quero falar sobre o sofrimento no mundo agora. Eu quero falar agora sobre o evangelho. Depois eu trato com você e converso com você sobre o sofrimento no mundo. As injustiças que há no mundo. Mas o evangelho não abrange isso. Eu quero falar sobre o evangelho com você. E isso envolve um tema, um assunto específico. E é sobre isso que eu quero tratar com você quando estiver falando com você. A pregação do evangelho tem um tema específico, nós veremos esse tema nos versículos 1 a 3. Outra verdade importante para quem quer ser um servo de Deus que anuncia a sua palavra. A pregação do evangelho persuade audiências variadas. É importante observar isso também. A pregação do evangelho persuade audiências variadas. Nós não podemos concentrar a nossa pregação do evangelho em grupos específicos. Não é correto, irmãos, não é correto haver um missionário entre os... E aí você preenche com alguma qualificação ou alguma identificação. Isso não existe. Não existe um missionário entre os... E aí vem lá uma designação qualquer. Não. O evangelho persuade audiências variadas. Quem prega o evangelho não escolhe as suas audiências. Não escolhe os seus ouvintes. Ele não escolhe classe social. Ele não escolhe grupos específicos. Não. Ele anuncia a verdade a qualquer um. E o poder de Deus é absolutamente democrático no que diz respeito ao seu alcance. Ele busca e alcança pessoas de qualquer realidade. Ricos, pobres, as mais variadas etnias que possam existir. O evangelho atinge a todos. E Deus salva pessoas de todas as realidades. Todas. Pessoas de alto nível intelectual e pessoas de baixíssimo nível intelectual. Pessoas jovens, jovens demais, crianças. Assim como pessoas extremamente idosas. O evangelho alcança pessoas de qualquer etnia, independentemente de sua cultura ou formação. O Senhor Deus alcança corações. E o evangelho, portanto, ao ser apresentado, ele tem esse poder de persuadir qualquer pessoa. Você não pode se intimidar. Quando você estiver falando com alguém sobre o evangelho, você não pode se intimidar considerando a realidade social, por exemplo, dessa pessoa. Porque o evangelho pode quebrar qualquer coração e trazer essa pessoa, seja ele o governador de São Paulo, seja ele o faxineiro ali da prefeitura mais humilde do estado de São Paulo, o evangelho alcança corações e quebra corações e transforma corações. A pregação do evangelho persuade audiências variadas. Terceira lição que nós aprendemos nesse trecho. A pregação do evangelho desperta revoltas populares. Importante isso. A pregação do evangelho desperta revoltas populares. Grandes convulsões populares podem acontecer por causa da pregação. E isso faz parte da receita. Isso faz parte da nossa realidade. Grupos enormes de pessoas podem se levantar numa onda violenta contra você. Porque você simplesmente testemunhou do Evangelho de Cristo. Isso não deve assustar você. O livro de Atos se cansa de mostrar isso para nós. A pregação do Evangelho desperta revoltas populares. E isso é muito claro no livro de Atos. E por último, a pregação do Evangelho é criminalizada pelos inimigos da fé. A pregação do evangelho é criminalizada pelos inimigos da fé. É uma estratégia dos inimigos da fé. Tentar transformar certos pontos da pregação da fé em crime. Já viram isso em algum lugar?
Já viram essa estratégia em algum país? Já viram essa estratégia em algum governo? Já viram isso? Descriminaliza a maldade, mas criminaliza certos pontos da mensagem, a fim de transformar os ministros de Cristo em criminosos, que devem ser presos, encarcerados, julgados, condenados. É assim que o mundo age. Essa é uma estratégia antiga que nós vemos sendo ressuscitada nos dias atuais, inclusive no Brasil.